Louvamos a Ele porque Ele está. Glória a Deus. Louvamos a Ele porque Ele não nos reuniu simplesmente aqui para nos reunir um com os outros, mas juntos nos reunir com Ele. E hoje esse culto é um culto especial. O pastor Joel já falou. E tu pode dizer por que é especial? Porque de todos os cultos, esse é uma ordenança. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse especial Ele pediu. E Ele pediu que esse fosse um culto em memória dEle, lembrando dEle, lembrando não só do que Ele fez, mas do que Ele está fazendo por nós. Não lembrando só, dos grandes feitos, mas aquilo que Ele está fazendo dia a dia por nós. E nessa noite, então, eu gostaria que de pé, como tu estivesse, que nós pudéssemos meditar um pouco na palavra do Senhor, entendermos o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, para que esse culto para Ele verdadeiramente tenha sentido. Todas as vezes que nós falamos no Integra, ou para alguns que vêm estar com a gente, esse lugar foi um lugar onde o Senhor disse: é um lugar de começar. Não é de recomeçar, é começar. Vamos começar de novo. Não quero recomeçar nada contigo, não vem. Não, eu quero começar. E por incrível que pareça, eu pensei assim: meu Deus, o que de novo vai sair disso? O que é, O que de tão grandioso e novo Deus vai revelar para que a gente viva aqui? E uma das primeiras coisas que o Senhor assim revelou, que Ele queria que nesse lugar a igreja se reunisse para fazer um culto para Ele. Não, Senhor, o que de novo tem nisso? Um culto para mim, um culto para estar na minha presença e deixar que a minha presença execute, que a minha presença seja o motivo, que a presença dele seja o motivo de tu voltar, que a presença dele seja o motivo de tu permanecer. Não porque alguém prega legal, alguém toca legal, ou porque tu gosta muito das pessoas que estão aqui, ou sei lá o que pode inventar. Não é voltar porque alguém insistiu, a não ser Ele. Que ninguém talvez te faça uma ligação, mas alguém orando por ti, porque a gente ora pelos outros. Que o Espírito Santo faça a ligação que vai ter efeito. Constrange, incomode, traga. E eu quero te lembrar que nós nos juntamos aqui neste lugar para juntos fazer um culto para Ele. Sabe quando a gente se junta em casa, na sala, num lugar assim só para orar e para estar com Ele? Esse momento é esse. Um culto onde o Senhor quer comunhão, o Senhor quer sentar na mesa. Aleluia. E não é serviço, essas coisas. Não, compartilhar algo. Então, no livro de Lucas, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa ceia. Lucas 22, e versículo 19. Que diz assim: e ele, tomando o pão e tendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós.
Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também o cálice, depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Essa passagem nos fala da última ceia, onde Jesus se reúne com seus discípulos. Aqueles que estão de pé lá atrás, se quiser sentar, tem cadeiras aqui vagas. As crianças subiram, estão aqui na frente. Se os irmãos puderem trazer ali e nós nos assentarmos juntamente com o Senhor. E eles estão aqui, os discípulos e Jesus, como se fosse o último jantar, porque na sequência disso o Senhor cumpriria sua missão. Na sequência disso ele seria morto e fisicamente ele não estaria mais ali. Então era o último momento de Cristo, gente, sabe? Sabe, Cristo amigo, Cristo carne. Porque ele, sendo Deus, ele se diminuiu a tal forma e ponto que ele se tornou homem. Ele, sendo Deus, ele se tornou homem para poder mostrar para mim e para ti que é possível, que viver uma vida conforme ele diz não precisa ser Deus e nem um semideus, mas um homem de carne e osso, convertido, transformado, liberado pelo Senhor, livre das paixões da sua carne, para poder ser escravo de orelha furada de Cristo Jesus. E quando ele está ali, quando o Senhor me deu essa passagem, eu queria muito, e eu disse para Deus nessa semana: o que tu falou para eles? Eles nem ouviram metade do que Cristo falou naquele dia, gente. Eu não quero mais estar com ele falando tudo e eu não entendendo nada. Ele sentou naquele dia e ele falou de tudo que ia acontecer. Ele marcou um encontro, sabe? Termina ali, ele diz: olha, tudo isso aqui. E eu quero dizer que, olha, vocês vão para a galera, porque nós vamos se encontrar lá. Ele marca um encontro com eles. Como que a gente vai entender isso, né? Ele estava ali se preparando para ser crucificado, morto, como esse Cristo que está se preparando para morrer por mim e por ti, e morreu de verdade, poderia marcar um encontro. É que daí é difícil entender ele e conseguir ouvir. Tanto é que quando ele ressuscita, Maria, né, fala com Maria e diz: vai lá e avisa eles, para eles me encontrar aonde eu combinei. E o dia que eu li isso pela primeira vez, mas aonde é que ele combinou? E foi essa última janta, dizendo: a gente vai se ver, eu vou voltar, eu vou cumprir e vou realizar o propósito pelo qual eu vim. O Verbo se transformou em carne e a carne se transformou em glória, para que ele pudesse cumprir com tudo aquilo que nós precisávamos para estarmos com o Senhor. Então, não diferente nesse dia, nessa noite, nós estamos vivendo momentos que desejamos viver algo novo com o Senhor. Queremos começar, queremos viver algo que nunca vivemos, queremos fazer diferente, tudo a gente quer. Mas eu não sei de onde que a gente tira da nossa cabeça que o novo, sei lá, né, que alguém vai dizer, Valmir. O novo está escrito. O novo já está escrito. E quem escreveu foi homens inspirados pelo Espírito Santo para falar comigo e contigo hoje, nesse momento da nossa vida.
E aí na minha cabeça, logística, vamos botar cadeira, vamos fazer uma... Olha. E ele faz tudo isso mesmo, né? Mas não adianta ter cadeira, Doris. Tá tudo lindo. E não tem um ambiente para mim. Algo que eu sinta que, né? Que é para mim. Ontem nós tivemos um momento com as meninas. E eu cheguei aqui, e eu na praticidade ia fazer uma roda de cadeira branca de plástico, ia se sentar ali e vamos direto no assunto. E ele disse, não, eu quero que tu prepare um ambiente, porque eu chamei toda mulher para preparar um ambiente. O homem edifica a casa e a mulher constrói um lar. Lar é um ambiente. E eu pensei assim, meu Deus, eu não me organizei, podia ter falado antes, né? Que é coisa, né? Tipo, não, querido. Eu quero que tu use o que tem aqui. E aí peguei as poltronas do pastor, a mesinha, não sei de onde, o vasinho lá, perdido lá, um tapete que não combinava, mas tinha um propósito aquilo. O Senhor queria dizer para mim e para todos que estavam lá, eu não tenho desculpa para não preparar um ambiente. Sabe quando a gente diz, vamos olhar um filme, família? Vai lá, pega as almofadas, pega um cobertor, faz uma pipoquinha, bota lá um refrigerante, prepara um ambiente. Vamos jantar. Não atira as coisas na mesa. Não diz, vai lá e te serve, pega um prato e se vira. Cada um sendo um lugar. Não precisa de coisas caras, de coisas, entende? Precisa de vontade e de intenção para preparar um ambiente. Nós sabemos que o Senhor, Ele nos chamou e nos comparou como uma mulher, a noiva, a igreja. Ela é comparada à missão da mulher na terra. Ser submissa e ajudadora. E essa missão dada por Deus para nós mulheres, às vezes é muito difícil, sabia? Primeiro porque a gente não quer. E depois quando a gente passa a querer, os homens não deixam. Sim, mas deixa eu te explicar por que eu não deixo. Porque se eu dou o dedo, ela pega o braço. E se eu dou o braço, ela pega. Se eu permitir, sou mandado. Se eu permitir, ela toma conta. O Senhor não nos chamou para tomar conta de nada. O Senhor nos chamou para ajudar a pessoa que está conosco naquela área que ela não domina bem. E não para criticar, e sim para ajudar e ser algo completo. Isso é a função da igreja na terra. Essa é a função da igreja. Cristo quer ser ajudado. Cristo, Ele deixa, não que Ele precise, Ele quer, porque Ele não precisa da nossa ajuda. Mas Ele nos chama a fazer parte de algo maior. Ele nos chama não só a aceitá-lo, mas participar daquilo que Ele está fazendo na terra até que Ele venha. Não é assim? E quando o Senhor ali me deu esta palavra para essa noite, eu quero que tu entenda que em memória de mim, quem tu entende por isso? Hoje da noite, o que Ele gostaria? Memória do quê? Tu consegue te lembrar de Cristo, pelo menos? Que Ele existiu, que Ele veio, e que tem provas arqueológicas reais de que verdadeiramente Ele existiu. Ele não é um conto, nem uma ficção. Tem um endereço, tem marcas, é registrado. Temos lá coisas que comprovam a vida real de Cristo, que Ele realmente veio, viveu e cumpriu com aquilo que tinha que cumprir. O que Ele quer que eu me lembre numa ceia como hoje? O que Ele fez por nós. E o que Ele fez por nós? Morreu na cruz do Calvário por nós.
pagar os meus pecados. É isso a missão de Cristo. Ele veio para morrer na cruz. Só. É só isso. Ele é aquele que na cruz do Calvário, ele realizou tudo. Na cruz do Calvário, ele fez a obra completa. Não ficou nada pendente. Ele realizou todas as coisas. A cruz do Calvário foi o quê? O que a cruz representa? A cruz representa que ele se ofereceu como um sacrifício para a redenção da humanidade, pagando o preço pelos nossos pecados e abrindo o caminho para uma reconciliação com Deus e a vida eterna. Vamos lá de novo. Vamos. Ele morreu na cruz do Calvário para redenção. O que é redenção? Ele morreu na cruz do Calvário por redenção dos meus pecados, por remissão, pagando uma dívida impagável, se colocando lá no meu lugar para que eu não tivesse que ir para lá. E ele veio para reconciliação. A obra da cruz é verdadeiramente ali a remissão, a redenção. E aí, o que é isso? Sabe o que é? Parece que por a nuvem assim a gente sabe, né? Mas sabe o que é mesmo? O que seria a redenção? E era algo que o Espírito Santo perguntava para mim, que eu achava que eu sei, mas eu acho que eu não sei, né? Quando ele pergunta para a gente, tu sabe o que é? Eu vim para através da cruz, eu realizei duas coisas. É pouco, não dá para guardar, né? Duas coisas. E o que é redenção? Redenção é a libertação, é reabilitação, meu Deus, reparação e salvação. Sabe esse Cristo Salvador que tu diz que tu nem sabe o que tu está falando? Ah, Ele é meu Salvador. Ah, Ele me salvou. Ele é o teu Redentor. Ele é aquele que cumpriu redenção para que hoje tu pudesse estar aqui na presença de Deus e não ser fulminado, não ser crucificado através dos teus pecados, dos teus erros, da pessoa que tu é. E quando ali eu disse, mas Senhor, então a redenção é salvação, e salvação é o resgate, não é assim? É Ele nos tirando de um lugar e nos colocando no outro. É Ele nos tirando de uma situação e nos colocando em outra. Tem gente que diz que é salvo, mas está no mesmo lugar. Tem gente que diz que é salvo em Cristo Jesus e não saiu de nada que foi, que é e que faz. Que salvação e que redenção é essa? Se é um resgate, é Ele te tirando da vida pecaminosa através do teu arrependimento, porque não é algo que eu digo, eu aceito só e a varinha de condão opera o milagre. Ele já fez por mim, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso acreditar e declarar, né? Assim, vamos declarar, né? Entendeu? Que tem poder declarar. Declarar sem entendimento, não tem poder nenhum. Palavras que não se tem um entendimento não tem efeito, porque se tivesse efeito, quantas vezes eu dizia, abre-te porta impossível, e a porta impossível tinha que abrir. Se realmente tivesse esse poder todo, né? Uma palavra simplesmente dita, uma palavra com o poder de Cristo tem poder sim de abrir cadeias. Uma palavra com o poder de Cristo, com a presença dele, tem poder de trazer à existência o que não existe. Então, quando eu meditava sobre isso, então o resgate, ele morreu na cruz do Calvário
Calvário para me tirar da situação que eu estava. Eu quero que tu olhe para a tua vida, depois que tu disse que aceitou Ele já, depois que tu disse que tu é dele e que tu quer uma nova vida com Ele, olha para a tua vida, o que declara. Declara isso, que verdadeiramente tu está vivendo uma nova vida, que verdadeiramente tu está te transformando em uma outra pessoa, que verdadeiramente tu está sendo construído como uma casa, habitação do Senhor. Quantos aqui querem que o Senhor habite dentro de si? Quantos querem ser casa de Deus? Eu quero. Mas Ele não habita numa casa que não é dele. Nós queremos que Ele habite numa casa que eu construí, que eu decorei e que eu preparei um quartinho confortável para Ele ali. E eu quero que o Eterno, aquele que é Senhor e que é Todo-Poderoso, habite na construção que eu fiz. Ele não habita numa casa que não é dele. Ele não habita num lugar onde Ele não decore, não faz a reforma necessária. Ele, se a casa é dele, não é mais tua. Se a casa é para Ele, não é mais do teu jeito, nem do teu gosto. Essa é uma construção segundo a vontade dele. E uma das coisas que me veio quando o Senhor pela primeira vez falou isso comigo, Ele disse: olha, eu gosto de muita janela, sabe, vidro assim, janela grande, você pensa na quebradeira, né? Aquelas miseráveis da minha janelinha com a portinha, quase que não precisava ter parede, Joel, só queria ser algo transparente em mim. Esse Cristo que Ele prepara um lugar para habitar em nós. Ele morreu na cruz do Calvário para nos reconciliar com quem? Comigo mesmo. Para eu saber a minha identidade, para eu me encontrar comigo mesmo, para eu saber quem eu sou. A reconciliação era com quem? Com o Pai, com Deus. Reconciliação é duas pessoas brigadas, duas pessoas afastadas, duas pessoas que não estão mais junto, voltar a conviver. Reconciliação, sabe o casal quando tá brigado, né? E vai se reconciliar, ele não fica mais brigado junto. É para se reconciliar, é para se reconciliar mesmo. É para ficar de bem. Quantos estão com Ele, estão de mal com Ele? Quantos estão com Ele e não conseguem se reconciliar com Ele? E quando a gente vai e vê sobre reconciliação, eu achei uma coisa muito importante, que fala sobre intimidade, comunhão. E quando eu escrevia isso, eu pensava assim: meu Deus, quem pode ter intimidade e não ter comunhão? Olha, eu escrevendo já, perguntando, porque tem como, e ele já na cara, tem. Tem como ter intimidade e não ter comunhão, né? A reconciliação, ela gera intimidade, a reconciliação, ela gera comunhão, a reconciliação, ela gera obediência, a reconciliação, ela gera confiança, a reconciliação, ela gera dependência, a reconciliação, ela gera transformação. E cada palavra que eu ia escrevendo, eu pensava assim: meu Deus, eu quero me reconciliar contigo, mas eu não consigo te obedecer. Eu quero me reconciliar contigo e tem horas que eu não confio em ti. Eu quero me reconciliar contigo e eu não aceito depender. Eu não aceito tu mudar quem eu sou, porque eu já acho que quem
sou o que tu me fez ser. E quando eu escrevia sobre isso, o Senhor falava grandemente ao meu coração que muitos de nós pensam numa palavra simples e que declara tanta coisa, entende? E aí eu venho para uma ceia cheia de conhecimento, achando que já sei o bastante para sentar aqui e olhar para aquele que inicia hoje e pensar assim, ai, né, ele não sabe bem, né, o que está acontecendo aqui agora. Nem eu, nem tu. Porque ele dizia, eu morri na cruz do Calvário para te salvar, eu morri para te tirar, né, das mãos dos opressores, dos verdugos, daqueles que te atormentavam. Eu morri para te libertar, para te dar uma liberdade sobre a tua carne. Eu morri para te fazer livre, para me amar, para se entregar por mim voluntariamente, de livre e espontânea escolha, sem pressão, sem obrigação. Esse é o desejo dele. E aí ele veio para nos reconciliar, que verdadeiramente é voltar a nos ter no jardim dele, não mais só para conversar conosco do lado de fora, porque através de Jesus Cristo ele não é aquele que só anda comigo, não é só o Cristo onipresente que está aqui ao meu lado, está sobre mim, ele é o Cristo dentro de mim. A cruz trouxe isso, a condição de aquele que ficava fora, aquele que influenciava, aquele que derramava, né, força, poder, habitasse em nós. Então, como é que ele vai habitar em nós sem estar em nós? Muitos que estão aqui já leram quantas vezes que o verdadeiro evangelho de Cristo é o amor. É só teoria. Quando muitos não gostar. Que a gente acha, né? Eu vou me melhorar agora e agora eu vou amar o Rafael. Oh, meu Deus, eu vou amar mesmo. E eu vou amar. E penso que Jesus me dá amor por ele. Bota amor no meu coração pelo Rafael, pela Paula. Bota aqui, Jesus. E Jesus bota sentimento. Ele diz, meu Deus, tu quer um sentimento. Amor é uma pessoa e é eu, Doris. Não tem como tu dizer para mim que eu habito em ti, o amor não existe em ti. Será que tu não entende isso? Eu só te visito então, eu só estou ao teu lado, porque dentro eu ainda não estou. Sabe a verdade que tu quer ser? Que tu quer viver? Não é essa que tu vai fazer com a força do teu braço. Eu sou a verdade, se eu estiver em ti, eu sou a verdade. Sabe a verdade? Nos transformar verdadeiramente, viver algo real, não algo de só que eu desejo. Ele é paz, ele é alegria, ele é uma pessoa, não é só um atributo, porque isso é uma parte de Deus. Nós falávamos no Integra, que por anos da minha vida eu li, eu estudei, eu sabia os atributos do Senhor. Mas eu queria só um pedaço dele. Eu queria o Todo-Poderoso, o que faz milagres, o que abre porta, o que traz da existência ali o que não existe, o dono do ouro e da prata, aquele que abre uma aquele. Eu queria um Deus que faz. Eu servi por anos. Eu amei por anos, mas uma parte só do Senhor, uma parte só daquilo que Ele era, não Ele por completo, porque o que Ele faz não é o que Ele é. Quanta coisa que tu faz e que ainda não é o que tu é. E aí eu te pergunto, por que é que nós não
me torna boba e inocente e essas coisas tudo que a gente acha. Olha que loucura. Mas se o amor estiver aqui, gente, pensa. Se ele estiver aqui, não depende de nada disso. A própria presença dele traz autoridade. A própria presença dele coloca limites para as pessoas. A própria presença dele não permite que alguém faça da maneira como tu acha que, se tu só amasse humanamente. Então, o que ele é, eu não quero. Ele é o consolo. Quem quer ser consolado aqui, fala para mim. Pô, se eu estou numa bem ruim, eu quero. Não, consolado não. Peraí, eu quero que ele resolva. Não vem com consolo, não. Olha, estou na trabalheira, estou eu aqui, me arrumei, vim para esse culto, estou servindo a ele há quantos anos, jejuando, orando para ele me consolar. Sabe o que é consolo? É alguém que me perde e que vai ser consolado porque não vai ter. Sabe quantas pessoas que perderam coisas que não tem mais volta? Sabe quantas pessoas perderam coisas que não tem mais volta? E elas lutam com isso, sofrem com isso. Queria poder voltar no tempo, queria voltar naquela estação, queria voltar, eu queria poder ter o entendimento que eu tenho hoje lá naquela situação, sabe? Aquela dor, por que eu não fui a mãe que eu tinha que ser, por que eu não fui a esposa que eu tinha que ser, por que eu não fui a filha? Dor, culpa, acusação. Mas eu sofro com uma coisa que eu não posso voltar, mas ele me dá a oportunidade de eu mudar hoje, de eu ser a mãe que eu tenho que ser, eu ser a esposa que eu tenho que ser. Tá, mas e aí, aquilo tudo que ficou, ele é aquele que consola. Sabe quando tu chega do lado do caixão, quando ali uma pessoa morre, tem alguma palavra, algum abraço, algum presente que tu vai dar para aquela pessoa que vai tirar aquela dor? Ele tem. Ele é. Ele anestesia aquele momento. Ele passa junto, ele abraça. Ele supre. A pessoa pensa, eu não sei como é que eu aguentei, eu não sei como é que eu passei, eu não sei, parece que quando depois cai a ficha, aí que o buraco aparece, aí que a fraqueza vem, né? Porque naquele momento ali é o consolo do Senhor. Nós não sabemos quem Ele é e não usufruímos de todo o poder que Ele tem. Ele é um Deus que Ele é paz. E nós oramos, buscamos, somos mediadores para conseguir paz, a nosso modo, do nosso jeito, para a gente ficar em paz. Eu vou meditar agora. Agora eu vou, né? Eu preciso dar uma volta. Não, olha, eu tenho que dar uma caminhada. Olha só, todo mundo faz um monte de coisa. Por que tu não vai para Ele? Por que tu não clama por Ele? Por que tu não te enche dele? Tem pessoas que relaxam fazendo outras coisas, que não é buscando dele o consolo, a força, o amor, o abrigo, a cura. Nessa noite, esse Cristo que nos juntou para que nós venhamos participar da ceia, Ele é um Cristo que fez por nós o suficiente, e Ele tem nos chamado para isso. Ele é um Cristo que tu pode pensar assim, né? Ele me chamou para ser livre do quê? Primeira coisa, do inferno, dos demônios, né? Todo crente, né? Quero ser livre disso. Das pessoas que me oprimem. Senhor, eu quero ser livre. Não, tu tem que ser livre de ti, minha querida, meu querido. Sabe de quem tu é escravo? Da tua carne, do teu desejo, da tua vontade. Dessa tu é escravo. Sabe por que tu não vem no culto? Porque tu quer dormir, porque tu quer olhar um filme, porque tu quer comer não sei o quê, porque tu quer fazer a vontade daquele mesmo, da tua carne. Tu serve a tua carne.
Quantas vezes tu pensou, eu quero orar, eu quero vir no culto, eu quero jejuar, eu quero mudar, e tu não consegue. Sabe por quê? Porque tu é escravo da tua carne. Escravidão não é opção, e tu acha que é. Muitos não querem se converter porque acham que nele há prisões, nele há soltura, nele há liberdade, nele há vida, nele eu não me mando mais, eu não me mando mais, eu não me domino mais, eu não dou mais as cartas, eu não ando conforme os meus planos. Quantos aqui sabem que o que é necessário para salvação? O que é necessário para ser salvo? Gente, dá um branco na gente quando ele faz essas perguntas assim, né? Que a gente pensa que sabe, mas não sabe? Tipo assim, mas será que eu não sei então? Né? O que eu preciso para ser salvo? Eu preciso crer no sacrifício de Jesus Cristo. Eu preciso crer que Ele existiu. Eu preciso crer no que Ele fez. Eu preciso acreditar naquilo tudo que Ele fez por mim. E eu preciso confessar. Não é só saber para mim e guardar da minha caixa do eu. Eu preciso confessar, eu preciso dizer, verbalizar. E eu preciso aceitar o que Ele fez por mim. E se hoje e agora eu vou fazer uma pergunta: quantos já aceitaram Jesus? Levanta a mão aí. Quem já aceitou Jesus? Quem ainda não aceitou Jesus, ainda que está no nosso meio, só levanta a mão, não vou pedir para vir na frente, nem nada. Quem não aceitou ainda Jesus como seu Senhor e Salvador? Todos já aceitaram Jesus? Já confessaram isso? Eu quero te perguntar, por que tu então não tem certeza da tua salvação? Por que tu tem dúvida? Por que eu acho que, né? Mas certeza ninguém tem. Aquele que tem fé, aquele que crê, tem certeza daquilo que não viu, né? Mas espera, não é isso? Nós sabemos que a salvação é dom de Deus. É Ele que nos alcança, é Ele que promove, é Ele que faz. Não é nada produzido por nós, mas nós precisamos aceitar Ele dentro de nós. Porque dentro de nós Ele vai fazer todas essas coisas. Não só aceitar que Ele fez e está lá no céu, só aceitar que Ele fez, né? Eu preciso aceitar e Ele estar dentro de mim e realizar tudo aquilo que eu creio, digo e aceito que Ele fez por mim. Quantas vezes eu orei dizendo: Senhor, se Tu morreu para ser livre, por que eu me sinto presa? Se eu digo, eu prego que Tu morreu para que eu tivesse vida, cadê essa vida? Essa vida é abundância, pensa, né? Era pouca, era coisa demais. Tipo, cadê a cura? Porque eu estou enferma ainda. Cadê? Que se tudo isso Ele fez e eu não, né? Ele é um Deus que Ele fez por nós. E pela fé nós alcançamos isso. Só que não é só uma declaração, gente. Aceitar Jesus no nosso coração não é só uma declaração. É um estilo de vida. Se eu aceitar Ele dentro de mim, a minha vida vai mudar. E não é eu que vou mudar, é Ele que vai mudar em mim. Então aquele que tem dificuldade de mudar é porque Jesus está com ele. Mas está perto, entra, sai, aquela coisa, né? Porque é a gente que tira, não é Ele que... É a gente que esquece, é a gente que não quer, é a gente que se entristece, é a gente que despreza, é a gente que é indiferente. Tu ficaria num lugar onde ninguém percebe que tu está? Que não faz diferença, tu sai e entra
tu não tá um tempão e ela ainda acha que tu tá dentro. Ele é alguém que faz falta. A presença dele faz falta para a gente respirar. A presença dele faz falta para a gente levantar, viver uma vida normal. A presença dele faz falta, porque se ela está dentro, ele é a própria vida, ele é a própria força, ele é o próprio mover de transformação. Então nessa noite, nós estamos aqui num culto como esse. E talvez tu vá pensar assim: meu Deus, eu estou há tanto tempo com Jesus, eu já aceitei Ele como meu Salvador, eu quero isso tudo para mim. Mas aqui diz aqui, ó, que Ele não é só o nosso Salvador. Nós temos que reconhecer Ele como nosso ser. Mas eu quero só o salvar. De novo, eu corto Jesus, sabe? Eu declaro, mas eu pego um pedaço que me interessa. É esse aqui que eu vou comer. Sabe quando ele diz: se tu não comer da minha carne, não beber do meu sangue, tu não tem parte comigo. É toda a carne. Não é um pedaço que te agrada. Pedaços de Cristo vai gerar crentes por pedaços também. Não crentes por completo. Não pessoas entregues a Ele por completo, sem reserva. Nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para a gente entender o que Ele fez por nós e a diferença que nós podemos viver, sentir e ter se nós vivermos o que Ele já fez por nós. Quantos creem nisso? Quantos desejam isso? Eu quero dizer que alguns anos atrás é como se verdadeiramente o Cristo, Deus que eu servia, Ele morresse de novo e ficasse pendurado na cruz, impotente, só me olhando, não fazendo nada. Porque Ele queria que eu conhecesse o outro lado dele, que eu me negava até aquele dia. Sabe quando o Senhor levou o povo para o cativeiro na Babilônia? Vocês vão ficar lá o tempo determinado, não importa que vocês, não interessa se pintar de ouro para mim e dizer que mudar. Enquanto vocês não tiverem um novo coração, não ser transformado, vocês não sairão de lá. Enquanto vocês não forem outras pessoas, vocês não sairão de lá. Esse Deus que nos chama a essa vida transformada, a essa vida de novidade, através do poder dele, que emana da cruz do Calvário. E quando ali o Cristo que faz desapareceu, eu viciada em Jesus, dependente de Jesus, porque Ele é o meu ar, Ele é a minha vida, meu Deus, Ele é o meu remédio, Ele é meu centro, Ele é. Meu Deus, e cadê o Deus que... E ali eu tive que querer conhecer, eu tive que querer o Deus que era. E o Deus que era superior ao Deus que faz. Eu quero dizer nessa noite que hoje, se Ele não fizer nada, Ele só ser quem Ele é para mim. Posso passar pelo fogo, pela água, por tudo que for. Não importa o que eu viva, Ele nos dá a condição para isso. Então o que Ele faz não importa. Eu falava no Integra, os últimos dias que nos aguardam, nós vamos ter de novo um Deus que não vai fazer, não vai matar o anticristo, não vai arrancar lá a cabeça do falso profeta, não vai impedir que tudo aconteça, que toda aquela coisa horrível lá aconteça com a terra. Não vai, sabe porque está escrito. Tu pode orar, jejuar, se rolar, ela não vai mudar isso. Sabe essa nova parte dele que tu não quer conhecer e que é o sustento no momento difícil, que é o meio no momento difícil. Porque Deus está nos preparando. Se nós não vermos Jesus, se nós não passarmos por essa parte,
coisas piorar, nós estamos gerando pessoas que vão. E nós temos que preparar pessoas que estão por Ele, não pelo que Ele faz, não por resultados, mas sim porque Ele é. E Ele não tem como se revelar quem Ele é sem que tu o queira, sem que tu o deseje, sem que tu tenha essa curiosidade. Jacó, quando chega no início do vale de Jaboque, a oração dele é a oração de Jacó: me abençoa, me livra, tira o meu irmão lá da minha cola e me abençoa, e seja com nós na entrada dessa terra aí. E ali ele luta com o anjo. E depois que ele luta com o anjo, que ele é ferido, que o Senhor troca o nome dele, a oração de Jacó muda no vale. Me dá te conhecer. Qual é o teu nome? E hoje respondeu, né, Jacó? Sabe? Quando a gente se torna Israel de Deus e deixa de ser esse Jacó, a gente deseja saber quem Ele é. A gente deseja saber quem Ele é. Então nesta noite eu te convido a se colocar de pé. E a palavra nesta noite é uma palavra para aqueles que estão em Cristo e que ainda não entenderam, que não compreenderam o que Ele está gerando em ti, o que Ele está trazendo à existência em ti. Ele está querendo tornar a igreja, a noiva amada, uma igreja resistente, resiliente, perseverante, inabalável. Que não tenha medo da tempestade, do tufão, não, porque lá Ele vai se manifestar. Eita! Aleluia. A nuvem negra vem em socorro da glória. Lá no escuro Ele vai vir. Ele vai se encontrar, Ele vai se revelar de uma forma como a gente nunca o conheceu. Ninguém quer passar por essas situações, mas o que está escrito, que muitos de nós, se nós não passarmos, no mínimo nós temos que preparar alguém, conscientizar. Quando o Senhor ali quebrou o Deus da minha vida, o Deus que faz, eu disse: eu vou pregar agora o quê, Joel? Não, tu tem que ir, né? Agora não é pelo que, é por Ele. Não é porque Ele vai dar. Quem é que vai querer, Jesus? Olha eu, deve ser só eu, né? Quem é que vai querer tu? Quem é que vai querer te aceitar? Se eu vou com essa pregação agora dizendo assim: olha, Ele é um Deus que Ele é, não fica pedindo para Ele dar, porque, né? Porque no mínimo, para eu aceitar o que é, porque eu vou ganhar um negócio, entendeu? Eu tenho que ter a verdadeira obediência. É aquela que obedece sem recompensa, gente. É faz e é faz. Não é faz porque tu vai dar o céu. Não é faz porque eu vou cuidar de ti. Não é faz para eu te abençoar. Faz porque é certo. Faz porque essa é a minha vontade. Então nessa noite, não diferente de muitos outros encontros que o Senhor há de ter conosco, para, sabe, nos fazer entender o que a gente ouviu, mas não entendeu, não quis entender. O Deus que é, Ele manifesta milagres de todas as formas, e o milagre necessário, Ele não perde o poder externo, bem pelo contrário. Aí é que Ele manifesta de 1000 formas o poder que Ele tem. Mas não tem cabimento eu desejar, eu declarar um Deus todo poderoso, meu Deus, que traz à existência esse treco aqui, ó, se eu falar, entendeu? Mas Ele não pode trazer à existência uma nova criatura dentro de mim. Ele tem poder para fazer essa coisa absurda, mas para me mudar, não. Ele tem poder para dizer: levanta e anda, mas não dizer: perdoados são teus pecados.
Essa noite esse Cristo está conosco, sentado na mesa, te amando e dizendo: esteja comigo, consciente, esteja comigo de verdade, entenda o que eu quero de ti. Ele é um Deus que em nós quer viver o propósito, realizar a missão, porque nós temos o desejo de realizar a missão e cumprir o propósito, mas a palavra que o Joel leu: sem mim nada, meu Deus, acorda! Sem mim nada podeis fazer. E tu quer ser com ele do lado só, batendo um papo de amigo e não sendo noiva, não sendo igreja, não sendo aquele que se rende e que aceita ele completo, não em partes. Muitas ceias como esta eu fui curada. Muitas ceias como esta eu cheguei no culto sem força, sem vontade de continuar, sem condição em mim mesma, sem vida. E quando era ministrado o pão e eu pegava aqui, ninguém, não era uma coisa que se fizesse lá, mas eu sempre tive fé. Eu tenho fé na unção com óleo, eu tenho fé naquilo que a Bíblia diz, entende? Eu tenho fé naquilo que a Bíblia diz. Se enfermos hoje, eu tenho fé neste pão que é o próprio Cristo, que quantas vezes eu comi daquele pão dizendo: Pai, seja como o pão que tu deu para Elias, e que não foi suficiente só uma porção, dá mais uma vez, dá mais um pedaço, para que eu possa levantar e andar mais 40 dias até que esteja velho para mim no monte. Senhor, me levanta, me dá vida, me dá coragem, me dá ânimo. Senhor, vem e faz em mim que o teu sangue gera vida em mim. E aquele ato, não teve ninguém que orou por mim, ninguém colocou a mão na minha cabeça. Ali, Deus operava um milagre que eu rendia glória somente a Ele. E era por isso que eu permanecia, e era por isso que eu voltava, e era por isso que eu continuava, porque era Ele, não era uma congregação, não era pessoas, era Ele dentro daquele lugar fazendo. E esse é o motivo que tu possa dizer para alguém: olha, vamos lá na igreja, porque o Senhor está lá. Deus tem se encontrado conosco, Ele tem feito maravilhas. Tá, mas quem que é que cuida lá? Não, é Ele. Ah, quem que prega lá? Não, é Ele. Quem que canta lá? Ah, é Ele. Quem que abraça lá? É Ele. Não tem nome, não tem cara. Nós estamos aqui numa caravana sendo formada para o céu, que o líder é Ele, o ídolo é Ele, Ele é aquele que nos guia. Quando tu não conseguir mais enxergar Ele, porque as pessoas atrapalham, Ele ainda pode nos fazer como Zaqueu. Sobe aí. Estava lá no meio, lá. Estava lá, só para tu me ver, porque eu estou te vendo. Sabe, ele tem esse poder. E nessa noite eu te convido a abrir teu coração de verdade e verdadeiramente aceitar Ele por inteiro, como governador da tua vida, como o Senhor da tua vida, como aquele que determina o novo que tu tem oferecido para Ele. Tu tem dito: eu quero, mas não deixa. Que tu venha abrir mão do teu domínio e que tu venha dar por inteiro o domínio a Ele. Sabe por que a igreja é comparada à mulher? E na palavra a mulher fala só sobre submissão. Não tem como Ele ser o nosso Senhor sem submissão. Não existe. Nós precisamos nos submeter a Ele e confiar nele. Vocês creem nisso? Nessa noite, os pastores vão ministrar aqui a ceia, e que tu possa participar consciente. Foi numa ceia que eu recebi a resposta de Deus, que meu esposo
queria voltar para Jesus. Meu esposo, por 4 anos, ele se afastou, ele parou na fé, ficou em coma espiritual. Não tinha oração, não tinha visita, não tinha nada que mudasse o quadro. O irmão fulano de tal, o irmão ciclano de tal, aquele, sabe aquele íntimo de Deus, aquele? Não, nada. Ninguém, e nem Jesus, Valmir, parece que tinha poder de mudar aquela situação. Mas no momento do Senhor, de repente, né? Que leva um tempão, de repente, Ele me convida para ir num culto. E a gente procura um culto para ir. E aí o culto que nós achamos foi numa igreja que nós nunca fomos. Ó, pensa. Tipo, talvez tu que veio a primeira vez aqui hoje, que aqui não é a tua igreja, ou que tu nunca veio. Mais ou menos assim como essa noite para ti. E nós entramos e no lugar a igreja era toda preta. Só não é só aqui uma partinha, né? Era toda, era pouca luz, era, né? Era assim, eu com a minha formação de berço, né? Mas tudo por causa dele, né, Joel? Eu fui lá e tava tudo de bom, e, né? É por causa dele que ele tava parado, né? Então, né? Vamos aqui, Jesus, quem sabe aqui, né? Ele se sente à vontade. E naquele momento, aquele culto era um culto de ceia, gente. E eu pensei assim, meu Deus, olha o culto que nós viemos. Só que quando nós chegamos naquele lugar era diferente da minha igreja, porque tinha uma bandeja na porta, William, e ali eles já davam um copinho já na entrada. E nem pediam a carteirinha, entendeu? E nem perguntavam, vai, tu congrega aqui? Ah, tu é batizado? Ah, ninguém perguntava nada, Lane, né? E dava aqueles copinhos para quem queria pegar. Meu Deus do céu, né? Claro que a princípio, né, nós não pegamos, porque nós não é da casa e coisa, né? E naquele momento ali, ele faz ali, agora nós vamos participar da ceia, os obreiros vão passar, os voluntários vão passar com a ceia e tu pode pegar, e eu ali, né, pensando, meu Deus, como assim? Qualquer um pode tomar ceia aqui? Essa igreja não é de Jesus, isso aqui. Imagina, chegou aqui né, o drogado, o bêbado, coisa, né? Na hora assim, nem falaram nada, vão pegar, a pessoa nem sabe, ou se não sabe mesmo, tem que ser cobrado dela, né? Mas eu não entendo isso. 34 anos de fianteza. E aí naquele momento, eu já tinha tomado ceia naquela semana, e eu pensei, não, isso aí é tudo por ele, é para Deus alcançar ele, é a oportunidade. Eu comecei a espiritualizar o negócio, e aí vieram, e ele não pegou. Ele não pegou aquele copinho, e eu só peguei. E aquele pastor começou a terminar de ministrar, dizendo, olha, agora nesse momento participa, para tu poder participar e verdadeiramente ser parte, né, em Cristo, te arrepende e volta para Ele. E aí participa. Na hora eu pensei, Senhor, né, ainda, né, Deus, sabe quantas ceias tu tomou mecanicamente, ou santa, ou espiritual? Sabe quantas ceias tu tomou de mal comigo? Vamos ver, quer que eu fale a verdade? Porque os irmãos não sabiam, né? Que a gente estava sem falar, eu e tu, porque tu não orava, tu não estava conversando comigo naquele dia. Mas aí me pediu uma desculpa desfarrapada, né? Eu comecei a chorar, gente, porque o Billy não pegou o copinho, mas quem pegou fui eu. E eu pensei assim, não, era para eu mesmo, é eu me arrepender, né? E eu comecei a pedir perdão por todas as ceias que eu havia feito daquela maneira. E ali Deus ministrou meu coração, e o Senhor disse, olha, eu quero que tu reparta essa ceia com ele. E eu disse, meu Deus do céu, o Senhor é louco, Jesus. Meu marido, né, tipo assim, ele vai olhar para mim e vai dizer, mas agora tu é obreira aqui, agora tu é, né? Quem que tu pensa que tu é? Porque se eu não peguei, eu já fiquei imaginando o que ele poderia dizer. Mas o Senhor disse,
disse: olha, eu quero que tu reparta com ele. Pensa aquelas bolachinhas, né? Que a gente tinha aquela pequenininha assim, pequenina. Eu já tinha apanhado ali, né? Eu queria voltar para ele, fazer as pazes, né? Eu quero voltar para ti, Jesus. Vamos nos reconciliar. E eu mordi a metade daquela bolachinha. Botei na tal da tampinha. E o Billy estava sentado e eu estendi para ele. E ele pegou. Eu comecei a chorar e aquilo era a declaração documentada de que ele estava dizendo para mim: eu quero voltar. Eu quero voltar. E ali foi o primeiro culto de todos os cultos que se seguiram até aqui. Então a ceia tem grande poder, e a verdadeira ceia tomada da maneira certa gera milagres, e nós não temos como dimensionar. Então eu quero que tu feche os teus olhos e nós vamos adorar o Senhor, e logo nós já vamos ser ministrados, amém? Adore o Senhor. Feche os teus olhos, fala com Ele. Pede perdão aí, pede desculpa. Tenta fazer as pazes com Ele. Ele está te pedindo para tu voltar. Voltar para casa. Voltar para Ele. Voltar para Ele. Voltar para a presença dEle. E nós não temos como voltar para a presença dEle se nós não entendermos o sacrifício da cruz.